Esse pitch é parte do projeto APQ 00771-22, denominado Titulação Cloretante de Minérios Lateríticos com Cloretos Metálicos. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIG. Existem duas principais fontes minerais de níquel, duas principais fontes primárias de níquel, são elas os minérios lateríticos e os minérios sulfetados. Das reservas mundiais, aproximadamente 60% são de minérios lateríticos e de todo o níquel produzido no mundo, aproximadamente 50% vem de fontes lateríticas. O minério laterítico é um minério que não pode ser concentrado, diferente do minério sulfetado, que normalmente é concentrado por flotação. O minério laterítico é o objeto de estudo desse projeto. E existem minérios lateríticos de duas tipologias. Basicamente são duas tipologias. Uma delas é o minério laterítico limonítico, a outra a gente denomina minério laterítico saprolítico. Se você tem um depósito de minério laterítico, lá você vai encontrar minérios das duas tipologias, tanto o minério limonítico quanto o minério saprolítico. Essa imagem ilustra isso. Então, repare que a gente tem uma camada de minério limonítico e uma camada de minério saprolítico. Esses minérios são bastante diferentes um é bastante diferente do outro, tanto química quanto mineralogicamente. E isso gera um desafio. Por quê? Porque a gente vai ter um processo específico para a camada saprolítica, isso é, existe um processo específico para a produção de níquel a partir do minério saprolítico. Esse processo chama processo RKEF, Rotary Kiln Electric Furnace, é um processo pirometalúrgico, consiste basicamente em passar o minério por um forno rotativo, depois vai reduzido em um forno elétrico. A outra fração, que é a fração limonítica do depósito, ela é destinada para um outro processo, que é um processo denominado HPAL, um processo hidrometalúrgico que usa sulfuro para lixiviar esse minério. HPAL significa High Pressure Acid Leaching, é a lixiviação em altas pressões. Qual que é o problema então? O problema então é que a gente tem um depósito de um minério que possui minérios de duas tipologias diferentes e para cada tipologia a gente precisa de uma usina para extrair níquel desse minério. De uma forma geral, as empresas escolhem uma tipologia e fazem apenas uso dela. A outra tipologia é praticamente descartada. E a motivação desse trabalho é a gente criar um processo, normalmente a palavra utilizada é um processo híbrido, que seja capaz de processar qualquer minério das duas tipologias, seja limonítico ou saprolítico. A proposta específica desse trabalho é a gente trabalhar com o processo de oscilação cloretante. E a fundamentação desse processo seria o seguinte: os dados termodinâmicos apresentados nesses dois diagramas, a esquerda para o níquel e a direita para o ferro, eles mostram que, utilizando cloretos metálicos, nesse projeto, especificamente o cloreto de sódio, as curvas vermelhas, a gente vai ser capaz de cloretar ou formar cloretos de níquel a partir do níquel metálico, diagrama à esquerda, ou cloreto de ferro a partir do ferro metálico, diagrama à direita, em temperaturas inferiores a 1150 Kelvin. Então, a nossa ideia é, utilizando cloreto barato, cloreto de sódio, cloretar o níquel metálico e o ferro metálico. No minério laterítico, o níquel e o ferro estão como óxidos, então a gente vai ter que fazer uma pré-redução desse minério. Mas a ideia é a gente conseguir clorar, e esses cloretos de ferro e níquel são voláteis, isso é temperatura de 900, 800 graus, eles vão sair na forma de gás de dentro do forno, e a gente coletaria esses cloretos num filtro manga, por exemplo. Então a nossa amostra foi um minério laterítico da região de Goiás. Esse minério, a análise química mostra claramente que ele é um minério do tipo limonítico, observe os dados de referência aqui da literatura, e nós mostramos um difratograma de raio-x, onde foi feito a análise quantitativa empregando o método de Ritval, tanto os minerais constituintes da amostra, tanto a composição elementar, permite que a gente classifique esse minério como um minério limonítico. Então a primeira etapa que a gente fez foi promover a redução. Por quê? Porque o níquel não está metálico, o ferro e o níquel não estão na forma metálica. Então a gente fez uma redução desse minério
A imagem mostra que a esquerda mostra um diagrama de Chodron, onde é possível observar que em temperaturas maiores que aquelas indicadas pela reta vertical verde, 950 Kelvin aproximadamente, já é possível, termodinamicamente falando, reduzir todo o ferro, seja qualquer forma de óxido que ele estiver, a ferro metálico, utilizando coque como redutor. E o diagrama e a imagem à direita mostra uma análise térmica, um resultado de TGA, onde a gente mostra que acima de 750 graus a nossa amostra já começou a perder massa. Isso aí é uma mistura do nosso minério e coque na análise térmica. Então, o que acontece? A gente, com base nessas informações, a gente escolheu a temperatura, as temperaturas que a gente estudar para fazer a redução desse minério. Nós escolhemos 1000, 1100 e 1200 graus. Os resultados foram avaliados através dos resultados de raio-x, de fotometria de raio-x, onde a imagem 1, essa imagem está sendo apresentada aí, mostram testes que foram realizados com diferentes porcentagens de coque, 2,5, 5, 10, 15 e 20, a temperatura de 1000 graus. A letra H representa hematita, M magnetita e W wustita, são os óxidos que se interessam, como o teor de níquel é muito baixo, o pico de fração fica pouco intenso e a gente não detecta no raio-x. Então a gente acompanha a redução utilizando os óxidos de ferro como referência. Repara que mesmo em altas concentrações, altos teores de coque na amostra, a gente ainda tinha a presença de wustita. A amostra não foi completamente reduzida. Passamos então a fazer a redução a 1100 graus. Dessa forma, o desaparecimento dos picos de hematita, magnetita e wustita ocorreram quando os experimentos foram feitos com quantidade maior ou igual a 15% de coque no leito de redução. Fizemos mais experimentos em temperaturas maiores, 1200, mas repetiu a mesma coisa. A gente precisou de usar 15% de coque para que toda a amostra fosse reduzida. Observe que esse pico de fração característico da presença de ferro, a 1100 a gente ainda tinha um pico característico que eu denominei de T, que é tainita, é uma liga ferro-níquel. Depois que a amostra foi reduzida, ela foi submetida aos ensaios de oscilação cloretante. A condição de redução que a gente utilizou em todas as amostras foi 15% de coque a temperatura de 1100 graus, com o tempo de residência de 1 hora dentro do forno. Essa amostra foi cloretada, utilizando 10% em massa de cloreto de sódio e ficou 30 minutos dentro do forno. A imagem mostra o tanto de níquel, ferro e cobalto que a gente conseguiu extrair da amostra. Os valores de extração foram baixos, como pode ser visto. Os melhores valores obtidos foram 4% de extração de níquel, aproximadamente 4% de extração de ferro e 2% de extração de cobalto. E o projeto continua em andamento, financiado por outras agências, onde a gente vem estudando a influência do tempo de residência nesses valores, visando a melhorar os valores de extração de níquel, cobalto e ferro.